Oi, gente, que calor é esse, produção? Pelo amor de Deus. Senhor, eu tenho falado muito aqui que a gente não pode reclamar, né? Então, bora reclamar não, gente. Deus sabe o que faz, mas misericórdia, esse calor tá demais. Vou falar pra vocês um segredo. Eu tava deitada, já tá tarde da noite, são 11 horas, eu tava deitada e eu não consegui dormir por causa do calor. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer uma coisa mais útil do que ficar aqui deitada sentindo calor. Vou gravar um vídeo. E vim gravar o vídeo, né? E tá aqui, com cara de sono, mas tá bom. Vocês não observam na minha cara de sono, não. Hoje eu quero falar de uma palavra muito interessante. Essa passagem, ela inclusive deve ter virado muitas músicas, mas eu conheço uma em particular. Tem uma música muito linda que fala do que eu vou falar hoje aqui, na palavra de Deus, aqui em Isaías. Lá em Isaías 49, no versículo 13, do 13 ao 16, fala assim. Só para contextualizar, Israel tinha sido bombardeada, a cidade tinha sido devastada, e aqui Isaías, Deus está falando sobre a restauração de Israel, né? Que Deus ia responder à oração do povo de Israel para que ele restaurasse Israel. E aí olha o que fala no capítulo 13. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, né? Ou seja, alegrem-se, ó terra, irrompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo. Segura essa palavra aí. O Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. O povo de Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E aí Deus fala: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? E Deus continua: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Deus está falando para o povo dele. Quem é o povo dele hoje? Nós. Veja, Deus continua falando: eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Eu vou explicar essa palavra, né, à luz do que Deus falou comigo. É uma palavra assim que eu já me deparei com ela muitas vezes ao longo dos meus 20 anos, né, de vida cristã. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é: o Senhor consola o seu povo. O Senhor consola quem precisa de consolo. Quem precisa de consolo? Lembra de uma criança, né? Quando a gente é criança, a gente se machuca, a gente fica bravo, a gente chora. E quando essas coisas acontecem, nós somos consolados pela nossa mãe, pelo nosso pai ou pela pessoa que cuida de nós. O consolo, ele é aquele ato de fazer com que a dor passe, de fazer com que o sofrimento passe, de fazer com que a dor seja esquecida. O consolo, ele fala de carinho, ele fala de empatia, né? De colocar no lugar de quem está chorando, de quem está sofrendo. E o consolo, quando a gente é criança, o consolo nos faz parar de chorar. O consolo resolve o nosso problema. Ou se não resolve, o consolo ele nos dá condições de enfrentar aquele problema. Então o que Deus está falando aqui pra gente é: o Senhor consola o seu povo. Então isso aqui é uma promessa, gente, né? E isso aqui não é promessa de homem, não. Isso aqui é promessa de Deus. Deus está falando aqui que Ele nos consola. É Ele que enxuga as nossas lágrimas. É para Ele que a gente tem que chorar. É para Ele que a gente tem que desfiar o rosário da nossa tristeza, das nossas derrotas, das nossas angústias. É para Deus. Porque é para Ele que a gente tem que derramar o nosso coração, porque é Ele que vai nos consolar. E o consolo de Deus é o consolo que vai trazer solução para nós. Às vezes a gente está com um problema, isso já aconteceu comigo. Aí você vai chorar
para quem está com a vida muito pior que a sua. Você vai reclamar, você vai murmurar, você vai buscar consolo no colo de quem não pode resolver nem os próprios problemas, que dirá os seus problemas. Então, deixa eu te falar. Primeira coisa, vamos chorar para quem pode resolver? Vamos derramar as nossas lágrimas no colo de quem vai poder fazer alguma coisa com essas lágrimas, que vai poder reverter esse pranto, esse choro em alegria, em vitória. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção nessa palavra, nessa promessa. E aí fala na sequência que ele vai ter compaixão dos aflitos. Se você está aflito, recorre a Deus. Ele tem compaixão de você. E a compaixão dele resolve o seu problema. Porque às vezes a gente quer chorar, sabe, para os parentes, para os colegas de trabalho, para os amigos, como se a compaixão, para tirar, para despertar a compaixão das pessoas, como se a compaixão dessas pessoas fossem resolver o nosso problema. Não é a compaixão de quem está perto de você que vai resolver o seu problema. Às vezes alguém pode até fazer uma coisa que seja um paliativo, mas resolver não vai ser. Não é a compaixão de pessoas como você que vai resolver os seus problemas ou os meus problemas. É a compaixão de Deus. A compaixão que traz a mudança, que traz a vitória, que traz a solução para os nossos problemas é a compaixão de Deus. Não é a compaixão das pessoas que estão no mesmo mar que a gente, né? Porque agora a gente pode falar que está no mesmo barco. Porque realmente a gente não está no mesmo barco. Cada um tem o seu próprio barco. Tem uns que estão na canoinha, tem uns que estão em cima de uma boia, tem uns que estão dentro de uma banheira de menino, tem uns que estão num navio. Mas o mar é o mesmo, né? A tempestade é a mesma para todo mundo. Então não adianta você ficar buscando compaixão de homens. Porque compaixão de homens, como eu falei, pode resolver momentaneamente. Vai ser um paliativo, mas não vai resolver completamente. E aí na sequência vem o que eu acho mais lindo dessa passagem que eu estou trazendo para vocês hoje. Quando o povo de Sião, né, o povo de Deus vira e fala assim, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Antes de eu passar para a cereja do bolo, deixa eu me atentar nesse versículo. Gente, vocês teriam coragem de virar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou. O Senhor me largou na chapada sem nenhuma colherzinha de chá para eu poder cavar, para eu poder cortar o mato. O Senhor me largou. O Senhor me abandonou. Você pensa, nossa, não tem coragem de falar isso para Deus. Mas deixa eu te falar. A gente pode até não ter coragem de falar, mas a gente tem que ser sincero com os nossos sentimentos. Porque em alguns momentos o que a gente sente é realmente isso. Fala assim, Deus, o Senhor me largou aqui. O Senhor me abandonou nesse deserto. Não estou escutando a sua voz, não estou vendo o Senhor fazer nada. O Senhor está vendo televisão. O Senhor me largou na mão de algum anjo estagiário, porque o trem não está fluindo, não. E às vezes a gente não fala, mas o nosso sentimento é de abandono. O nosso sentimento é de falar assim, nossa, Deus não me abandonou. Deus está com raiva de mim. Essa semana eu fiz um post, né? Deus não tá bravo com você. Ele não tá bravo com você. E ele também não te abandonou. Mas a forma de Deus agir, a forma de Deus trabalhar, não é como a nossa forma. A gente, quando tá trabalhando, a gente quer que todo mundo saiba, né? Não, eu vou tocar um tambor aqui, porque o povo tem que ver que eu tô trabalhando. Né? A gente gosta de chamar atenção pro nosso movimento. Deus não é assim. Ele não precisa de plateia. Ele não precisa da nossa aprovação. Ele não precisa, inclusive, que a gente fique atrapalhando ele. Entendeu? Então ele age em silêncio, porque ele é soberano. Ele é definitivo, ele é o que é. Né? O que ele faz não pode ser desfeito e é sempre para o nosso bem. E aqui eu achei tão interessante da sinceridade do povo de falar assim, Deus, eu estou me sentindo abandonada. E Deus ele não vai se ofender se você for sincero e falar assim, Deus, eu estou me sentindo abandonada. Eu já me senti abandonada por Deus várias vezes. 4.5, né, gente? Dá tempo da gente sentir isso muitas vezes ao longo de tanto tempo. E no começo eu queria esconder. Não, ai Deus, eu orava e agradecia e louvava e fingia que estava grata. E fingia que não, é assim mesmo. Mas no fundo, eu pensava, gente do céu, fulano tá tão bem, ciclano tá lá, ó. E eu tô nessa pindaíba, nessa tristeza, nessa derrota, nesse vale, nesse deserto, Deus me abandonou. E aí, lá no começo eu tinha vergonha de admitir, hoje eu não tenho mais.
Hoje eu já falo, Senhor, eu sei que o Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle da situação. Mas o que eu tô sentindo, que uma coisa é o que a gente sabe, uma coisa é o que a gente sente. Muitas vezes, apesar de saber que Deus está no controle, o nosso coração, que a Bíblia fala que é um coração enganoso, ele se sente assim, a última, sabe? A mosca do cocô do cavalo do bandido. As nossas emoções são enganosas. Então, às vezes, mesmo sabendo que Deus não nos abandona, às vezes a gente se sente abandonado. E nesse momento, deixa eu falar pra vocês, não finge não. Não finge, porque a nossa sinceridade, sabia que ela atrai a misericórdia de Deus? Sabia que ela atrai o consolo? Porque pensa dois meninos. Tem dois meninos. Os dois caíram. Um tá lá chorando, esgoelando, berrando, porque tá doendo. Aí o outro, tipo assim, não vou dar o braço a torcer, não vou ficar na minha aqui. Não vou demonstrar que tô sofrendo, tô doendo, tá? Vou ficar quieto. Quem é que vai receber consolo, gente? O que tá esgoelando ou o que tá lá fingindo que não aconteceu nada? Então, se é pra esgoelar, esgoela pra Deus. Pra ele, você pode falar assim, Deus tá doendo demais, o Senhor me largou aqui, Senhor, o que foi que eu fiz? Chora pra ele. Abre seu coração, entra no seu quarto, liga o som alto e berra, e chora, e urra. Aí pra ninguém ouvir, pra não achar que você tá doido, tá assistindo os vídeos da Patrícia, ficou doida agora. Liga o som alto e chora. E fala, Deus, tá doendo. Eu tô me sentindo envergonhado. Tô me sentindo abandonado. Parece que eu tô orando pra parede. Ai, tem uma formiga aqui, boca. Tô chorando pra parede, Senhor. Eu tô chorando pro muro. Eu sei que eu não tô chorando pros muros, eu tô chorando pro Senhor. Então, derrama o seu coração. Fala o que você tá sentindo. Ele vai te ouvir e ele vai te consolar. Faz igual o outro meninão que tá fingindo que não é com ele, não. Por orgulho. Às vezes a gente é orgulhoso, né? Não, vou nem pedir pra Deus, não. Vou chorar, não, porque Deus sabe o que eu preciso. Deus não é bobo. Não, Deus não é bobo. Bobo é você que não tá chorando pra ele. Deus não é bobo mesmo, não. Bobo é você que tá fingindo do bonitão da balachita, ao invés de estar chorando no colo de Deus. Porque o colo dele tá pra você, tá pra mim, tá pra todos nós. Então vamos chorar pra Deus. Se a gente tá se sentindo abandonado, rejeitado, largado, chora pra ele. Chama a atenção de Deus, faz igual o menino que chorou. Qual dos dois você acha que o pai vai correndo? O que tá lá chorando, esgoelando ou o outro? É porque tá chorando. Então chora pra Deus, chama a atenção de Deus. Fala, pai, me ajuda. Tá doendo, eu tô me sentindo abandonado. Mas eu sei que eu não tô, mas eu tô me sentindo. Me ajuda, me consola. E Deus vai te consolar, meu irmão. Ah, mas esteja certo, como esse calor da gota que a gente tá sentindo, que Deus vai te consolar sim. Eu garanto. E aí vem um pedaço que eu acho lindo. Ai, eu já chorei com esse pedaço várias vezes da minha vida. Mas eu não vou chorar hoje. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho? Deus está perguntando, vocês acham que existe alguma mãe que esquece do filho? Ô, gente, e como tem, né? E como tem mãe que esquece do filho? Certa feita, eu estava conversando com uma pessoa muito próxima, muito querida, e ela me falou que quando a mãe dela, dessa pessoa, estava grávida dela, no momento do parto, a mãe fechava as pernas para que ela morresse no parto, para que o bebê morresse no parto, porque ela não queria aquele filho. Era um contexto muito complicado, né? Ela tinha engravidado, o pai não queria assumir, então isso há muitos anos atrás, né? Onde as coisas eram muito mais difíceis, não existia o conceito chique hoje de mãe solo, né? A coisa era muito mais complicada. Então, no momento, e a parteira falando, abrindo a perna da mãe para a mãe poder dar à luz, né, parto normal, e a mãe fazendo força, fechando as pernas para enforcar a criança, para que a criança morresse no parto. Então essa pergunta que Deus faz aqui, a gente sabe a resposta, né, gente? Algumas mães abandonam, sim, seus filhos. Abandonam, seja fisicamente, seja emocionalmente, né? A gente sabe que existe esse abandono afetivo. Existe o abandono natural e existe o abandono afetivo. Mas aí Deus vem e fala, embora ela possa esquecê-lo,
Eu não vou me esquecer de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Deus tem o nosso nome, de todos nós, de todos os homens e mulheres que pisaram nessa terra, Deus tem gravado na palma das mãos dele. Porque ele nos guarda na palma das mãos dele. Então, ainda que a gente tenha tido um contexto triste, um contexto miserável do ponto de vista de carinho, de atenção, de sermos guardados, de sermos cuidados, não importa o nosso contexto, não importa a nossa história até aqui. Deus está falando que Ele escreveu o nosso nome na palma das mãos dele, porque Ele nos guarda na palma das suas mãos. A todos nós, a cada um de nós, tem lugar para todos nós nas palmas das mãos de Deus. Tem lugar para todos nós no coração de Deus. Jesus morreu por mim e morreu por você. Ele morreu pelos meus pecados e morreu pelos seus pecados. Tem uma frase que a gente escuta muito nas igrejas, eu escutei isso já em várias igrejas, e eu sou apaixonada, que fala o seguinte: se você fosse o único pecador no mundo, se eu, Patrícia, fosse a única pecadora no mundo, Jesus teria morrido só por mim. Ele morreu por todos. Todos que já tinham surgido antes dele e todos os que viriam a nascer depois dele. Ele morreu por todos. Mas se tivesse só um, ele teria morrido só por aquele. Só por aquele. Porque ele veio para libertar os cativos, para nos libertar do cativeiro do pecado, da morte, das derrotas, da enfermidade, do pecado, seja ele qual for. Então, gente, vê que palavra maravilhosa, vê que promessa, vê que cuidado. Deus é soberano, Deus é Deus, Ele sempre foi. Eu já falei aqui, né? Ele não existe, Ele é. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando nada existia, Ele já existia. E ainda assim, do alto da sua plenitude, da sua grandeza, nós estamos escritos na palma das mãos dele. Por nossa causa, ele mandou o seu filho Jesus para morrer numa morte de cruz. Uma morte de cruz é uma morte terrível, é uma morte desonrosa, era uma morte guardada para criminosos terríveis, odiosos. E Jesus morreu essa morte. Ele se entregou para morrer essa morte, por causa do amor dele por nós. Então, muitas vezes, a gente tá igual aquele menino ali, fingindo que não tá doendo, fingindo que não precisa, fingindo que dá conta. Enquanto isso, a gente está perdendo a oportunidade de desfrutar do consolo, do amor e do conforto de estar na palma das mãos de Deus. Nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, mas será que a gente está usufruindo disso? E se não estamos, por que será que nós não estamos? Às vezes você é uma pessoa que não recebeu afeto, não recebeu o carinho que gostaria de ter recebido desde a infância, né? Ao longo da sua juventude, da sua infância, e às vezes você não aprendeu a desenvolver esse afeto e essa confiança de que tem alguém cuidando de você. Deus pode reparar isso nas suas emoções também. Deus pode te ensinar a confiar. Porque às vezes você fala, não, eu não confio, Patrícia, eu não confio porque eu não consigo confiar. Eu queria, mas eu não consigo. Deus te ajuda a conseguir. Porque Ele quer que você confie. E se você tem alguma dificuldade para confiar, Ele vai te ajudar na dificuldade. Então Ele vai te ajudar a confiar nele. E a partir do momento que você confia nele, Ele vai te ajudar naquilo que você precisa de ajuda. Além do fato de que você precisa confiar nele. Nos seus problemas mais concretos. Então é isso, gente. Esse é o nosso Deus. É aquele que nos leva junto com Ele, nas palmas das suas mãos. Alguém que está na palma da sua mão, tem como você sair embora e deixar para trás? Não tem. Tá aqui. Ele falou que o nosso nome está escrito. Às vezes eu falo que eu sinto vontade, sinto saudade quando eu estava grávida, porque para todo lugar que eu ia, eu levava minha filha junto, né? Às vezes hoje não dá, às vezes eu quero levar ela, mas às vezes não é possível. Mas quando a gente tá grávida, não tem como, eu vou deixar a barriga em casa e vou ali resolver o problema. Não, a barriga vai junto. E nós estamos na barriga de Deus, estamos nas mãos de Deus, nas palmas das mãos de Deus. Não existe lugar nem tão alto, nem tão profundo,
que possa nos esconder do amor de Deus. Não dá pra gente se esconder do amor de Deus, mas dá pra gente se privar de usufruir desse amor com toda a intensidade que a gente poderia. Então, não esquece disso não. Você está nas palmas das mãos de Deus, Ele está cuidando de você. Aprenda, vamos aprender a usufruir desse cuidado, né? A aproveitar esse cuidado, tirar proveito disso e viver a vida plena que Deus quer que a gente viva. Porque a gente vai ter problema? Vai. Então a partir de agora, se eu acreditar em tudo isso aí que você está falando, não vou ter problema mais? Vai, amigo. É acabando um e começando o outro, velho. Não cria expectativa não, problema vai ter, tá? Isso aí é outra garantia que eu te dou. Mas uma coisa é a gente enfrentar os nossos problemas sozinhos, igual aquele menininho que caiu, se machucou, mas não quis a ajuda de ninguém. Ou a gente abrir o bocão para Deus e falar, Deus, me ajuda. E poder usufruir dessa ajuda definitiva, dessa ajuda que realmente faz a diferença nas nossas vidas. Amém? Agora eu vou dormir, porque agora já tá tarde. Um beijo e fiquem todos com Deus.